Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaque Daros e você está no canal da Perfectus Artium. No vídeo passado, eu ensinei a fazer esse tipo de corpinho aqui. Se você não viu o vídeo, clica aqui no card e assiste. Esse vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer esse bracinho e eu vou ensinar também a fazer a mãozinha, esse tipo de mãozinha aqui. Só com o corte do dedo polegar e a marcação dos dedinhos. Se você tem alguma dificuldade em fazer, eu acredito que é uma técnica bem interessante e legal para você começar a aprender a fazer uma mãozinha bem legal. Aproveita já e se inscreve no canal, ativa o sininho se você quer acompanhar aqui todos os vídeos para você não perder nada. E deixa aqui também nos comentários as suas sugestões e as suas dúvidas também. Se você não conhece a nossa página no Instagram, vai lá e segue a gente, @perfectusartium. Lá a gente tem vários trabalhos que nós fazemos aqui para os nossos clientes e também tem dicas para quem está aprendendo aí a fazer biscuit. Deixa seu like, espero que você goste. Bora pro vídeo! Então, para a gente fazer o bracinho, vamos precisar de mais ou menos 2 gramas de massa. Esse bracinho é aquele que o que a gente vai fazer pro corpinho do vídeo passado. Sova bem a massa. E aí eu vou fazer, a princípio, faz uma bolinha pra gente deixar bem lisinho essa massa. E aí eu vou fazer um rolinho com ela. Uma parte vai ficar mais fina que a outra. Essa parte mais fina vai ser onde a gente vai tirar a mão. Então aí ficou com mais ou menos 3,5 cm. Aí eu vou pegar e vou marcar o meio desse rolinho. Tá bem assim. E aí eu vou marcar mais um pedacinho na ponta que a gente vai tirar a parte da mão. Vou mostrar mais ou menos como fica. E aí no pulso eu vou marcar bem toda a volta dele. Fica bem assim. Aí eu já vou dar o movimento do braço. Você pode fazer isso depois, mas eu gosto de fazer já deixar do jeito que vai ficar. Ali é a parte do cotovelo. Lembra sempre de alisar a sua peça. E aí eu vou pegar com os meus dedos, eu vou apertar essa parte da mãozinha. A gente tem que deixar a parte da frente mais fina, que vai ser onde vai sair os dedos. Então vai sempre alisando, aperta e aperta do ladinho pra gente dar esse formato. Essa mãozinha é bem simples de fazer, fica bem assim. Já dá pra ver mais ou menos o formato de uma mão. Aí, com o auxílio da tesoura, eu tô usando uma tesoura bem fininha, eu vou tirar o nosso polegar. Então, eu faço 2 cortes, um na diagonal e um reto. E a gente já tira o dedinho que vai ser o polegar. Ajeita ele, eu gosto de deixar mais arredondadinho para ficar parecido com o dedo mesmo. Com o auxílio do palito umedecido em água, a gente vai começar a alisar essa parte aí para tirar o corte, a marca de corte da tesoura. É bem simples, não tem segredo algum. Você pode também fazer de outra forma aí, você pode passar o algodão umedecido também, ou o pincel modelador se você tiver. E aí com o próprio palito, eu já vou dando um acabamento aí nessa lateral da mão. Vai sempre marcando também, porque às vezes a gente tá manuseando a massa e vai perdendo essa marcação, tá? Aí eu tô afinando mais com o próprio palito, pra gente deixar bem fininha a parte dos dedos. Faz uma marcação aonde a gente vai fazer o corte, que seria o corte, mas eu vou ensinar pra vocês hoje fazer só marcando os dedos. Então, essa marcação aí é onde a gente tem o movimento dos nossos dedos mesmo. Aí eu tô utilizando uma faquinha
você pode pegar uma esteca, aí eu vou marcar o meio. É só marcar, gente, não é pra cortar. Marca o meio do meio e o outro lado também, meio do meio. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou separar só a pontinha desse dedo. Eu tô pegando a pontinha da faca e separando para dar a intenção que tá cortado, mas não tá. Tentando mostrar para vocês, para ver que dá uma diferença na hora que a gente coloca aí a faquinha, ela meio que separa um pouquinho os dedos. E aí eu vou para a parte de cima, aí a gente vai na continuação da marcação de baixo, a gente vai pro outro lado. Não tem segredo, é só marcação mesmo com a ponta da faca. Fica bem assim. Os dedinhos ficaram bem marcadinhos e não precisou de corte. Fiz outra marcação aí, mais para vocês verem o que a gente consegue fazer com palito de dente. E aí eu tô dando o acabamento aí certinho na minha mãozinha. Essa mãozinha é super simples, se você for dar movimento nesses dedos, você precisa cortar todos os dedinhos. Eu vou trazer outro vídeo mostrando como que a gente faz esses cortes, mas hoje eu trouxe uma mãozinha mais simples, mas que também fica muito legal e dá um diferencial muito grande na peça. Então, a gente vai utilizar o corpinho que a gente fez na aula passada. Se você não assistiu o vídeo, clica no card para você acompanhar certinho e fazer tudo junto com a gente. Aí a gente tá colocando aí o bracinho no corpinho para ver o tamanho. Cuidado com as proporções, tem que estar na proporção certa. Para o encaixe do ombro, você pode amassar essa partezinha levemente ou fazer um corte. Com a ajuda da tesoura, você faz um corte pequeno para ter o encaixe ali do ombro. Lembra de tirar um pouco a marcação da tesoura. E aí a gente vai colocar aí para encaixar certinho no nosso corpinho. Não passa cola, não passa nada nessa hora. A gente só tá verificando o tamanho do bracinho referente ao corpo para fazer o outro do mesmo tamanho. Lembra sempre que você precisa fazer os dois bracinhos do mesmo tamanho. Por isso é importante pesar cada pedacinho para você ter noção do quanto você vai utilizar no outro. Aí eu já fiz o outro bracinho do outro lado, tô mostrando aí pra vocês. Eu dei uma leve dobradinha aí nos dedinhos, mas eu fiz da mesma forma com a faquinha. Então você pode dar esse movimento de mãozinha fechada, se o seu boneco estiver segurando alguma coisa, dá pra fazer. E aí eu dobrei um pouquinho essa parte aí do braço também. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz no outro. A gente dá uma leve dobradinha, nada demais. Esse daí eu vou deixar mais aberto porque o modelo da minha bonequinha vai ficar com essa mãozinha desse jeito. Você faz da maneira que o seu boneco vai ficar. Feito isso, deixa o seu bracinho dar uma leve ressecada e a gente vai colocar aí o arame. Eu utilizo o arame galvanizado para encaixar o bracinho. Eu não deixo tão para fora assim o arame, porque quando a massa vai encolher, ela seca. E aí pode aparecer o arame, mas eu coloco um pouco para dar uma certa estrutura pro meu bracinho. Fiz um furinho com uma esteca, você pode fazer com uma outra ferramenta. E eu enfio esse pedacinho de arame aí onde eu fiz o buraquinho. É bem um espacinho bem pequeno mesmo para fora, não precisa ser muito grande não. E aí eu vou utilizar cola branca e a gente vai passar aí nessa parte onde a gente vai colar o nosso bracinho. Cuidado para não exagerar com a cola. Então é um pouquinho, a gente vai encaixar aí onde a gente colocou o nosso arame. Então a gente vai dar um acabamento aí porque a gente vai fazer o enxerto de massa nessa parte onde tem a emenda.
Como o bracinho já tá mais ou menos ressecado, ele não vai cair ou vai sair da posição que eu deixei. Se a sua massa estiver muito mole e você acabou de fazer o bracinho, você tem que deixar ela secar um pouco. Aí a gente vai fazer do outro lado, da mesma forma. Nessa técnica eu tô utilizando, você precisa lembrar que o bracinho não tá 100% seco. Se ele tiver muito seco, você vai ter que utilizar cola instantânea no lugar da cola branca, porque vai ajudar a colar mais rápido. Para retirar essa parte da emenda que ficou do bracinho, a gente vai pegar um pedacinho de massa, eu vou abrir bem fininho um rolinho, para a gente poder encaixá-la naquela emenda e fazer a junção da nossa peça. Isso também é critério de vocês. Dependendo do tipo de modelagem que você utiliza, algumas pessoas não fazem essa emenda, não tiram nessa marcação. Eu prefiro fazer porque fica como se fosse uma coisa só, a gente une as duas partes. Então, vamos colocar por cima aí do nosso bracinho, bem aonde tem a emenda, e aí a gente vai fazer o enxerto dessa parte. Com o pincel modelador, eu passei um pouquinho de água e aí a gente tá fazendo a emenda desse corpinho. Então, eu vou puxando essa parte dessa massa. Lembra que tem que ser só um pouquinho, não pode exagerar, porque se ficar muito alto, depois você não consegue retirar ou é mais difícil de consertar. Se for pouca massa e você perceber quando ela secar, você pode colocar mais massa por cima. Então, é sempre melhor colocar do que ter que retirar uma massa seca. Alisa bem, fecha bem essas partes aí que a gente fez a colagem do bracinho. É bem importante, principalmente se a sua bonequinha for utilizar uma regata que vai aparecer essa parte, tem que deixar bem com um acabamento bem legal. Aí eu vou alisando com o dedo também. Vai dando acabamento na sua peça, com aquilo que você tiver aí. Pode ser o algodão umedecido em água, pode ser o palito. Eu tô mostrando pra vocês que dá pra gente fazer algumas coisas que parecem ser difíceis com coisas que a gente tem em casa. Então, um palito de dente, passa na água, você consegue alisar também essa peça. Aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa para fazer essa emenda. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito comprido. Então você faz da mesma forma. Sempre lembrando, a massa tem que estar bem molinha para a gente fazer esses enxertos. Se a massa estiver muito dura, você não consegue fazer essa emenda com perfeição e quando ela secar vai ficar marca. E a gente não quer isso. Então deixa bem lisinho, utiliza bastante água e vai fazendo esse enxerto dessa peça. E assim fica nosso corpinho, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, suas dúvidas, deixa seu like e até o próximo.